Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Isaac, sou advogado tributarista. Nós vamos fazer uma aula introdutória ao direito tributário, será repartida em duas etapas. Essa é a primeira aula e a gente vai abordar aqui o conceito de direito tributário, tá? Sendo bem objetivo, vamos trazer conceitos da doutrina, citar doutrinadores importantes. Faremos nossos estudos com base aqui, ó, no grande professor Savag. Quem deseja se aprofundar de vez no direito tributário, se preparar para carreiras públicas ou advocacia aqui privada, tá aqui, ó, professor de tributário aqui, muito conceituado, Manual de Direito Tributário 2025, tá? Então, as citações que nós vamos fazer aqui também é com base no manual do professor Sabag. Já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente trata de direito tributário aqui com amor, com gosto. A gente gosta do que faz e por isso a gente se esforça tanto em trazer um conteúdo de excelente qualidade para você, tá bom? Então, vamos lá. Inclusive, eu queria já ressaltar que eu tenho outros vídeos também tratando de temáticas direcionadas também a advogados, tá? Caso você quiser resolver problema jurídico e ter ideia a partir de casos hipotéticos, acompanhe nosso canal. Então, sem mais enrolação, vamos procurar o conceito de direito tributário, entendendo primeiro o conceito de direito. Nós vamos usar o conceito do professor Eli Lopes Meireles, que para ele o direito objetivamente considerado é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado. Então, assim, nós temos uma primeira parte do conceito dele, que é o conjunto de regras imposta por esse ente, por essa pessoa, por esse ser que chama-se Estado. Então, dentro da concepção de Estado que nós temos a imposição de normas coativas. E aí ele fala, na clássica conceituação de Ehring, é o complexo de condições existenciais da sociedade. Isso faz parte da existência de uma sociedade. Asseguradas pelo poder público. Quem que assegura a existência dessa sociedade, dessas condições mínimas? É o poder público, né? Na figura do Estado. Em última análise, o direito se traduz em princípios de conduta social tendentes a realizar justiça. Então, o direito está buscando aí as condutas, os princípios, né, que vão balizar as nossas condutas sociais tendentes a realizar a justiça. Mas lembrando na primeira parte dessa conceituação, que são, né, em via de regra, que ele faz regras que vão nos coagir a ser seguidas, viu? O Estado, ele vai fazer isso, e o direito, objetivamente, é esse conjunto de regras, tá? Feitas pelo Estado. Avançando aqui, eu não vou ficar muito aqui na concepção do que é Estado, enfim, não é o tema da nossa aula, nós temos que ser bastante objetivo. Fica comigo, nós já estamos no slide terceiro. O conceito de direito tributário que nós estamos investigando, ele passa, a princípio, por dois entendimentos iniciais. O primeiro é que o Estado precisa de dinheiro, ponto. A atividade financeira do Estado só é desenvolvida se ela tiver dinheiro. E essas atividades financeiras são, enfim, segurança pública, saúde, educação, né, defesa da nossa soberania, enfim, sem número de coisas que o Estado se propõe, através do complexo normativo, a nos entregar. Então, o direito vai trazer isso para nós, esse complexo normativo, dessas condutas, que inclusive o Estado, o próprio Estado, vai ter que seguir, ele cria, ele segue também. Mas a atividade financeira, ela permeia a existência do Estado e ela está dentro do nosso conceito de direito tributário. É a primeira coisa que você tem que anotar. E ele precisa de uma fonte de receita, né, a receita pública. Mas se eu ficar aqui somente em receita pública, não estamos falando de direito tributário, estamos falando de direito financeiro, uma coisa não se confunde com outra, embora o direito tributário, em alguma medida, poderia ser colocado como uma face do direito financeiro, mas a face que cuida dos tributos. A gente pode falar de receita pública, a gente deve falar, mas essa receita, para ser do ramo do direito tributário, metodologicamente falando, tem que ser uma receita oriunda de tributos. Então, a atividade financeira oriunda de tributos, né, o financiamento dessa atividade, nós estamos falando aqui de direito tributário. Entendendo mais um pouco de como que essas coisas vão se organizar para conseguir compreender melhor essa ciência jurídica, essa relação financeira do Estado entre ele ir lá realizar atos, mas ele depende do dinheiro que se dá via financiamento público, esse financiamento público, na sua grande maioria, sendo a sua principal fonte de receita, os tributos, nós precisamos de um complexo de normas para reger essa relação jurídico-tributária. Então, a positivação de regras para guiar a percepção dos recursos, né? Como que ele vai pegar o nosso dinheiro, como que a gente vai lá entregar para ele. De novo, ela é aquela autoridade coatora, alta, forte, grande, precisa ter regras, regendo essa relação
porque senão ele vai praticar toda a sorte de arbitrariedade, como pratica, mas pelo menos um pouco mais contido, devido ao grande complexo de normas que nós temos para frear o poder estatal na sua ânsia, no seu ímpeto por recursos públicos. Então, de entender que existe essa relação jurídica, a necessidade de dinheiro e a fonte do dinheiro vai ser os tributos, neste caso, porque existem outras fontes, como, por exemplo, uma empresa estatal e o lucro das suas vendas, ela não entra computado como tributo, então não nos interessa o assunto do conceito de direito tributário. Nasce a ciência jurídica do direito tributário, também chamado de direito fiscal. E aqui um ponto importante, ciência jurídica, ou seja, um campo de estudos, tá? Nós precisamos entender isso também, porque agora, enquanto vocês veem o conceito dos doutrinadores, eles vão trazer isso enquanto ciência jurídica, base metodológica, mas não uma fonte autônoma de direito, ou um direito autônomo dissociado do grande conceito de direito. Não, tudo está dentro do direito, tudo é um só. Tudo é um só, e as divisões metodológicas são feitas por nós para melhor compreensão e se torna mais didático, né? Nós estamos aqui fazendo divisão metodológica para realmente tornar a coisa mais didática. E essa ciência jurídica de direito tributário é também chamada de direito fiscal, mas ela é problemática. Nós vamos abordar agora a visão do saudoso professor Hugo de Brito Machado, que esse qualitativo fiscal é amplo, se traduz, se relaciona muito melhor com a figura do direito financeiro, devido à sua amplitude. Então, ele estaria guardando muito mais relação com o direito financeiro, mas se cair numa prova sua, ou se alguém um dia te disser direito fiscal, você vai se lembrar do direito tributário, você vai relacionar as duas ideias, porque ela também é aceita. Porém, há essa crítica, ou essa trilha que o professor Hugo de Brito Machado faz, indicando que ele caminha muito mais no sentido de direito financeiro. Já o professor Sabag, ele vai, numa maneira até de criticar o conceito de direito fiscal, dizendo que ele é muito reducionista, porque fiscal atrela-se à figura do fisco. O fisco nada mais é do que o sujeito ativo daquela relação polarizada. Então, isso quer dizer que é um ramo do direito que se ocupa só do fisco, só de uma parte da relação, né? Enfim, não, pelo menos é isso que nos dá a entender quando lemos o livro do professor Sabag. Inclusive, está aqui, ó, link na descrição, Manual de Direito Tributário, você adquirir na Amazon. Então o professor Sabag também vai criticar essa definição de direito fiscal e vai se apegar muito mais à questão de direito tributário. Agora vamos ver o que os doutrinadores dizem a respeito do conceito de direito tributário. Para Rubens de Gomes de Souza, isso em 1954, tá? O direito tributário é um ramo do direito público, ele já coloca o direito tributário na esfera, na órbita do direito público, né? Nós temos a contraposição desse com o direito privado, cada um regendo ali as relações. Então, como se trata de uma relação nossa com a entidade estatal, nós estaríamos aí diante de um ramo do direito público, metodologicamente falando, que rege as relações jurídicas entre Estado e particular, decorrente da atividade financeira, aquela primeira necessidade, né? O Estado, ele tem atividade financeira, ele gasta, ele precisa de dinheiro, né? A que se refere à obtenção de receita para custear essa atividade financeira, desde que elas correspondam ao conceito de tributo. Então, a diferenciação tem a ver também com arrecadar, mas essa fonte de dinheiro, ela é tributo. Passemos, então, à próxima definição. Agora, do saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, faleceu recentemente, enfim, que Deus possa confortar a família, deixou muitos ensinamentos, guiou toda uma geração. O direito tributário é o ramo didaticamente autônomo do direito, e integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondam direta ou indiretamente à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Olha o brilhante ensinamento que ele traz. E ele, ao final, ele, além de falar que é um ramo autônomo, em se tratando de uma matéria didática, né, da nossa divisão didática do direito, conceito, assim, fantástico, fácil de entender, integrado pelo conjunto de proposições jurídicas, normas que são criadas, né, que correspondam direto ou indiretamente a quê? Às finalidades de instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Então, é um conceito muito limpo, né, e fácil de entender, não que os demais não sejam, todos são, mas esse conceito aqui também casa muito bem. Inclusive o professor Sabag vai usar uma parte, parte do entendimento também do professor Sabag nessa mesma linha. Nós passando agora para o professor Hugo de Brito Machado, saudoso professor de Brito Machado, eu tenho aqui o livro aqui, aquele laranja ao canto da tela ali, do filho dele, Machado II,
pelo qual também a gente navega pelos seus ensinamentos. Ele cita muito o professor Machado, seu pai, enfim, que também nos deixou grandes ensinamentos no direito. E para ele, o direito tributário é o ramo que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie. Falou de imposição tributária, fisco e pessoas que estão sujeitas a essas, pronto, acabou. É o direito tributário que vai se ocupar. Esse é assunto dessa matéria. Ele vai se ocupar disso, ele vai estudar isso. Limitando o poder de tributário e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. É o único doutrinador que eu ouvi trazer uma definição nesse sentido, né, que também é um ramo que se ocupa dessa relação, né, e limita aí o poder de tributar e protege o cidadão, os abusos, né, e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder, porque o poder é muito grande, e se não é toda essa ciência jurídica em volta disso através das normas, pedindo para que seja cumprida estritamente a norma, seria perpetrado inúmeros abusos mais do que já são cometidos atualmente. Então, para ele, esse ramo do direito se ocupa das relações entre nós e o fisco e limita também esses abusos. Então, agora passemos para a definição do professor Luciano Amaro, para quem o direito tributário é a disciplina jurídica dos tributos. De novo, você vê que todos eles caminhando para dizer que existe uma metodologia própria, uma disciplina própria, mas nenhum deles dissocia, né, o ramo do direito tributário do próprio direito. Não, tudo é direito, tudo é uno, né? Com que se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladoras da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Olha a palavra prestação aparecendo aqui uma primeira vez para nós. Prestação de natureza tributária que é obrigatória, tá, gente? Vinculada, não opcional, uma vez criada, compulsiva, então não há como fugir dela, e fugir dela é violar a própria lei. E claro, desde que seja legal, tá? Fugir dela sendo ilegal, a gente pode contrapor isso através de instrumento jurídico adequado. E conceito de direito tributário para o professor, então, Sabag. O direito tributário é a ramificação autônoma da ciência jurídica. Muito bem, ramificação autônoma da ciência jurídica e não do próprio direito. Atrelada ao direito público, né, conceitos que a gente já leu, concentrando o plexo de relações jurídicas que imantam o elo Estado versus contribuinte, na atividade financeira do Estado, quanto à instituição, fiscalização e a arrecadação de tributos. Viu como é essencial entender aqueles dois conceitos iniciais, que é a atividade financeira do Estado e a fonte de sua arrecadação sendo o tributo, né? A relação jurídica que rege isso tudo são as normas. Então, o direito tributário é essa ramificação autônoma que vai se ocupar, ela é a ciência jurídica que se ocupa dessa nossa relação com base na norma. Passando, então, para agora uma explicação mais facilitada do próprio professor Sabag, ele vai dizer, olha, de maneira bem simples, o conjunto de normas que regulam o comportamento das pessoas em direcionar o dinheiro aos cofres públicos. E entendam regular o comportamento das pessoas como algo que coage, tá? Não dá opção do contrário, tá bom? É vínculo decorrente de lei, e lei ela é cumprida, ela tem, né, o seu império. Então avancemos então nós chegando na reta final já da nossa aula, você já entende o conceito, né, que é aquela ciência jurídica que vai trabalhar a nossa relação jurídica tributária com o Estado, dentro das normas que regem a arrecadação, fiscalização de tributos, e tem que ser algo ligado à atividade financeira do Estado, né? E tem que ser tributos a fonte do recurso, para nós estarmos falando de direito tributário. Então, o professor Sabag concluindo fala da relação intersubjetiva da obrigação tributária, que essa relação intersubjetiva ela é composta por 3 elementos, que são as partes, prestação e vínculo jurídico. Vamos ao primeiro. As partes é sujeito passivo, sujeito ativo, né? É a relação polarizada, polo passivo, polo ativo. No polo ativo está o credor, que é o Estado, né, que impõe a lei e depois nos cobra o tributo. Essa prestação é o tributo ou um dever nosso de fazer uma obrigação, como, por exemplo, prestar, uma prestação negativa, como se diz, né? Fazer ou não fazer, é uma obrigação. Dar, nós damos o tributo. E aqui a gente faz, como, por exemplo, emissão de nota fiscal, preencher a declaração, né, corretamente, enfim, fornecer dados à entidade tributante,
Então, essas prestações que diz respeito à nossa relação entre as partes. E qual o vínculo jurídico, que é a causa disso tudo? A gente acabou de falar, você já consegue entender e pegar bem dentro desse conceito de direito tributário, a partir desse conceito, qual que é o vínculo jurídico que nos une ao Estado? É a lei, é a imposição da lei. A causa da nossa prestação e da nossa relação jurídica no âmbito tributário é decorrente da lei. E quando se trata de prestação, como, por exemplo, prestar informações, né, as obrigações acessórias, ela decorre também da legislação tributária. Então a gente vai entender isso mais à frente. Finalizando a aula, vamos falar agora aqui, gente, estamos finalizando a aula, nós temos aqui pouco mais de 15 minutos de vídeo. Se você não deu like, dá o like, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer e levar conteúdo de direito tributário de maneira séria, assertiva a outras pessoas. Quantas pessoas não gostariam de ter acesso a um conteúdo que pudesse entender o direito tributário? Quantas pessoas não têm acesso a conteúdo de direito tributário de uma maneira organizada, de uma maneira trabalhada? E talvez a falta é que o conteúdo chegue até essa pessoa. Então, considere dar um like, se inscrever no nosso canal. Vamos sempre estar muito vigilante em produzir um conteúdo de excelente qualidade para valorizar o seu tempo que você está aqui nos assistindo. O seu tempo é muito precioso, é muito caro. Se você está aqui realmente chegando agora em 16 minutos de vídeos ou mais, você está aqui realmente buscando informação precisa, assertiva, com embasamento teórico. Você não está aqui à toa e nós prestigiamos muito seu tempo. Então, dá o like para reforçar o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal. E vamos responder essa questão do ano 2017. CESP, procurador do município. Olha a questão caiu. Se você quiser pegar a questão assim gratuita, é só baixar o Gran Cursos, tá? Gran Cursos você pega aí questões gratuitamente, tá bom? Você só não vai ter revisão de professor lá. Mas manda para nós aqui, a gente conversa, a gente revisa. Vamos junto. Vamos lá. No que se refere à teoria do tributo, das espécies tributárias, julgue os itens seguintes. Aqui tem tudo a ver com o que nós estudamos. A relação jurídico-tributária tem caráter obrigacional. Decorre da manifestação volitiva do contribuinte em repartir coletivamente o ônus estatal. Eu vou até pegar aqui uma canetinha. Veja só, ele está dizendo para nós que, na primeira parte da pergunta, a relação jurídico-tributária tem caráter obrigacional, certo? Decorre da manifestação volitiva do contribuinte repartir o ônus coletivamente, né? O ônus estatal coletivamente. E aí, certo ou errado? O que você me diz? Bom, algumas pessoas vão estar perdidas aqui na palavra volitiva, né? O conceito aqui de volitiva, minha canetinha não está funcionando direito, mas enfim. Quando a gente fala dessa manifestação volitiva, a gente está trazendo uma espécie de escolha para o contribuinte. Decorre da sua livre escolha, né? Essa obrigação que ele tem decorre do que ele escolheu, a escolha dele repartir o ônus coletivamente. E nesse caso, né, está afirmando isso errado. A resposta é errada. Por quê? Essa afirmação é errada, na verdade. A relação jurídico-tributária, que tem caráter obrigacional, ela não decorre da manifestação volitiva do contribuinte, porque quando nós falamos de contribuinte, é alguém que a lei já colocou como sujeito passivo da obrigação. Né? O contribuinte é sujeito passivo da obrigação que já foi criada. Então, uma obrigação criada, ela é criada pela lei. Qual que é o vínculo jurídico que nós acabamos de falar que nos une ao Estado e nos força a pagar tributos ou prestar informações? A lei. A lei nos obriga a tudo isso. E não a manifestação volitiva. Agora, se estivesse aqui, se nós trocássemos aqui a palavra contribuinte e colocasse sociedade, adaptando a questão para o momento anterior, poderíamos suspeitar que a questão pudesse estar correta, porque da vontade volitiva da sociedade em criar o tributo, aí surge então a lei, e a lei então vai impor ao contribuinte, que agora é o sujeito passivo que foi determinado pela vontade social, pela vontade estatal. Se com muita adaptação e esforço exegético poderíamos mudar para isso, mas uma vez que a gente já chama contribuinte, a lei já colocou a pessoa no polo passivo. E se a pessoa está no polo passivo, a relação jurídico-tributária tem caráter obrigacional e não decorre da vontade, né, da pessoa, mas decorre da lei. A resposta está errada. O vínculo que nos une é a própria lei. Finalizando aqui, então,
De novo, peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e no próximo vídeo, a relação do direito tributário e as receitas públicas, e nós vamos finalizar esse tema introdutório. Trarei questões também relevantes para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.